Entra em campo às 3 da tarde deste sábado contra o Água Santa. Entre os titulares está o zagueiro Pedro Henrique, homem de confiança do Thiago Nunes desde a época do Atlético Paranaense. Nome composto, ofício nem tão simples. Pedro Henrique, zagueiro. Pedro Henrique, zagueiro do Corinthians. Homem de confiança do Thiago Nunes. Os dois trabalharam juntos no Atlético em 2019, quando o jogador foi emprestado ao clube paranaense. Assim que chegou por aqui, o técnico pediu a volta dele. Foi 5 meses que eu aprendi muito, a saída de bola, de conduzir bola, de achar passe. Eu cheguei aqui e fui fazendo aquilo que eu aprendi no ano passado com ele. O Pedro Henrique foi titular nos 8 jogos oficiais da temporada. 6 no Paulistão e 2 na Libertadores. Substituído apenas no clássico contra o São Paulo por causa de uma lesão muscular. São 750 minutos em campo e nenhum cartão. No campeonato estadual, ele é o maior passador do time. Média de quase 57 por jogo e mais de 95% de acerto. Mas os jogadores do Palmeiras, acho que do passe, podem aproveitar né? O Palmeiras aí ele com uma cobra campanha muito excelente no Campeonato Paulista. Moral com com o boas professor, ideias, né? montanha-russa com os torcedores. Cria da base corintiana, o jogador subiu ao profissional em 2015 e desde então convive com o amor e o ódio habituais. Interessantes, o resultado não foi tão amplo. Nesse momento agora Guarani bom, teve uma a chance logo torcida está me depois do elogiando pênalti. muito, eu não levo como Podia mudar o jogo, né? Podia ter mudado. Eu Foi sei exatamente que quando ele chamou aqui falou. a pressão é muito grande. Você e tá às lá vezes, 1-0, tá jogando eu vou bem, errar, mas você não tá porque conseguindo eu não ampliar o sou placar, perfeito, você ninguém é dá ao perfeito adversário, que é um e as adversário pessoas bom até, vão me a criticar. oportunidade de eventualmente Nesse empatar. sábado, Pedro Henrique completa Então, assim, 100 faltou jogos o com a Palmeiras camisa do ontem Corinthians. matar o jogo. No momento que ele Mas julga algumas ser o experiências melhor da foram carreira, a marca mistura comemoração e, sim, mais trabalho. Eu venho pegando meus vídeos, vendo meus lances para melhorar cada vez mais. Competitividade, algo comum na vida de um atleta. Impossível não conviver com ela, dentro de campo e, no caso do Pedro Henrique, também na mesa de casa, junto da família. Quando a minha família tá aí, praticamente a gente joga, se deixar a gente joga o dia inteiro. Então é algo que ocupa bastante a gente no dia a dia. Ó, nessas imagens até parece que o negócio ali é tranquilo, mas é bom a gente saber que longe das câmeras o negócio não é muito assim, não. Então, até com a própria minha esposa, que é a minha parceira de jogo, a gente meio que discute ali, às vezes faz uma jogada errada, a gente discute. Então é que nem no campo, sempre bem pegado ali na tranca. Se dizem que as cartas também podem ver o futuro, fechar a tranca há de ser o destino do Pedro Henrique. Você vê que ele já tá o quê? Gato escaldado, né? O torcedor agora tá de bem com ele, mas ele nem se ilude, porque Ele já conhece. é o homem de confiança Mais um, do né, Thiago do Nunes, Thiago Nunes nesse time. E era o homem de desconfiança de muita gente. E eu vou te dizer que eu também. Ah, você desconfiava dele Eu também? não tinha certeza de como ele voltaria para o Corinthians depois da maneira que ele saiu, principalmente por conta da pressão da torcida sobre ele. Sim. Mas eu tenho a dizer que, nesses primeiros jogos, ele não comprometeu em nenhum e talvez ele tenha sido um dos melhores jogadores do Corinthians nos últimos 3. Os 2 jogos contra o Guarani e o jogo contra o São Paulo, ele foi muito bem. Adoro quando você muda de ideia, assim, sobre Não tem nenhum alguém. problema, não tem nenhum problema de mudar. Assim, a opinião é dada antes, acontecem os fatos, a gente Você muda. tem que rever. Tem que repensar, né, Fabiola? A gente não pode ficar dando murro em ponto de fato. Fabiola, minha amiga, eu vou te fazer uma pergunta muito difícil agora. Você concorda com o André Lofredo? Detesto falar isso. Adoro quando eu crio essa saia justa. Mas o Lofredo tem razão. Assim, parcialmente, né? Fala mais alto, fala mais alto. Falar mais alto. Fala assim mais alto. O Lofredo tem razão. Lofredo tem razão, Boa. parcialmente. Tá, parcialmente. Também acho. Porque assim, o Pedro Henrique realmente ele chegou, inclusive, gente, a nem ser relacionado para alguns jogos do Corinthians antes de ir para o Atlético Paranaense. Ele vivia uma fase de muitos questionamentos, né, dentro do Corinthians e não ficava, às vezes, nem no banco de reservas. Ele estava bem chateado com a situação dele aqui no Corinthians.
pra você ver como é que ir para um outro clube refresca, né? Não só com novas ideias, taticamente um jogador, mas refresca as ideias, né? Refresca o humor, né? O astral também do atleta, né? E aí ele volta muito melhor. Eu acho que essa ida para o Atlético Paranaense, não só porque ele volta com a confiança do treinador, Claro. que estava com ele lá, mas ele volta com mais experiência, ele volta depois de uma temporada excelente no Atlético, volta Mais bem, confiante, né? mais Confiante em si próprio, né? Que Eu acho que ele faz tem muita feito diferença. E assim, não, também, isso muitas vezes não significa nada, mas o Pedro Henrique, nas categorias de base, sempre foi um jogador que era apontado como um jogador para ser titular do Corinthians. Ele não conseguiu se firmar, até também porque durante um certo momento a concorrência foi alta e a exigência foi alta e ele ainda não estava pronto. E aí isso fez com que a torcida tivesse um certo receio. Não, talvez a gente esteja enganado em relação a esse jogador que foi formado como um jogador com potencial para ser titular do Corinthians. E agora não, agora parece que ele amadureceu, evoluiu, o jogo dele melhorou. E assim, vamos observar um pouquinho mais? Do mesmo modo que ele falou que quando ele falhar o torcedor pode pegar no pé dele, pode ser que ele tenha uma irregularidade. Uma oscilação, Uma né? oscilação. Então, assim, Tá. vamos observar. Mas tenho que dizer que estou realmente surpreso, agradavelmente surpreso. Quero discutir um assunto E aqui. o Corinthians, Ah. Jana, teve duplas de zagueiros que era difícil mesmo. Tinha. Balbuena, você tinha zagueiros ali, né, Lofredo? Que O Felipe, que está no Porto, que está no Atlético Madrid, agora foi para o Porto. Assim, passaram vários zagueiros nesse período de muito nível. consistência, muito nível. Que acabaram, assim, não dando espaço para ele e que o comparativo ficava muito alto para aquele momento que ele vivia. Eu queria discutir um assunto aqui com vocês. Subiu agora há pouco no Globoesporte.com uma reportagem com o Ralf. Ralf quebrando o silêncio, admitindo que, inclusive, jogaria por um rival do Corinthians hoje e que está muito chateado, que se considera tratado como qualquer um. É a primeira vez que ele fala desde a saída, diz que está chateado com o Thiago